Olá, meus amigos, muito bom dia, Deus abençoe todos vocês e que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o eterno Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso guia, o Espírito guia que nos guia em toda a verdade. Esse Espírito venha envolver você, venha penetrar no seu interior, se você permitir. Ele venha entrar dentro de você e fazer morada aí onde você está, para que o seu entendimento, a sua inteligência, sua capacidade, seu raciocínio possa entender, entender a vontade de Deus, a vontade do Pai para a sua vida. Para que então você venha obedecer, praticar e colher os frutos da obediência, que é um direito de quem é primogênito. Primogênito, antigamente, e até hoje, né? O primogênito é o primeiro filho homem, que era automaticamente consagrado a Deus, lá dos velhos tempos de Abraão, antes mesmo de Abraão. O primeiro filho homem, não só o primeiro filho homem, todo e qualquer macho que nascia entre os animais, o primeiro animal macho era consagrado a Deus. Então, quando Deus chamou Abraão, ele fez de Abraão o seu primeiro. Depois, Abraão gerou Isaque. Isaque substituiu o seu pai Abraão, sendo o primeiro diante de Deus. E, quando nasceu Jacó e Esaú, primeiro nasceu Esaú, depois nasceu Jacó. Os dois eram gêmeos, mas um nasceu na frente, que foi Esaú. Esaú, quando adulto, ele vendeu o seu direito de primogenitura, não porque ele era um bom negociante, não, é porque ele estava faminto, esfomeado, e ele desprezou, rejeitou, recusou o direito da primogenitura que naturalmente ele deveria assumir. Então, por conta disso, Esaú foi rejeitado por Deus, porque a primogenitura não era um direito do pai dele, de Isaque para ele, nem do seu avô, era de Deus. A primogenitura é um direito de Deus. Só Deus pode nos dar o privilégio de sermos primogênitos. Naturalmente, eu não sou o primogênito dos meus pais. Eu não sou um dos últimos, mas não faz mal. Mas quando nós entregamos a nossa vida, o nosso coração para Jesus, reconhecemos-lo como nosso Senhor e Salvador, quando nós abraçamos as suas ideias, seus pensamentos, quando nós abraçamos aquilo que ele nos ofereceu, que nos oferece, que é a salvação eterna, então, aí sim, nós nos tornamos também primogênitos em Jesus. Quer dizer,
Nós não nascemos primogênitos de forma natural, mas de forma espiritual, por conta de termos sido escolhidos pelo próprio Deus. Ele nos fez seus primogênitos. Não comigo apenas, mas com você. E não só macho, mas também fêmea. Tanto o homem quanto a mulher. Todos os que colocam a sua fé, a sua vida, priorizam o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador e se mantêm vivos na fé, de fé em fé e pela fé, estes são os escolhidos de Deus. Estes são os primogênitos de Deus. Por isso que a igreja, que o apóstolo Paulo fala aqui, dirigido pelo Espírito Santo, ele fala da igreja universal, a igreja universal dos primogênitos, a Assembleia Universal dos primogênitos. Ele diz que estes têm os seus nomes inscritos nos céus, no livro da vida. Ora, minha amiga, meu amigo, hoje nós entendemos que não basta a pessoa dizer: eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Não basta isso, porque eu sou prova disso. Eu tive essa experiência. Quantas e quantas vezes eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Com licença, eu estou com a boca seca, eu tenho que molhá-la. Muito bem. Muito bem. Então, eu aceitei Jesus como meu Salvador N vezes. Um número infinito de vezes, digamos assim. E nem por isso eu era nascido de Deus. Por que eu não era nascido de Deus? Por que eu não recebera o Espírito da primogenitura, que é o Espírito Santo? Por quê? Porque eu me entregava diante do altar, eu me entregava com reservas. Eu lembro, eu era jovem, eu tinha 16, 17 anos, por aí, quando eu ouvi a palavra de Deus, uma mensagem perfeita. E naquele momento, convencido por aquelas palavras, eu me entregava. Porém, me entregava em parte, não por inteiro. De forma que eu me considerava, digamos assim, cristão, mas eu não tinha a mais absoluta certeza de ter a minha salvação garantida. Sabe por quê? Porque faltou o Espírito Santo, o Espírito da primogenitura. É isso aí. Por que faltou? Porque eu não havia entregue toda a minha vida, todo o meu coração, tudo. E enquanto eu não fiz isso, eu vivia como um bêbado nas ruas. Eu vivia perdido. E toda vez que eu ia na igreja e o pastor fazia o apelo, estava lá eu, com as mãos estendidas, entregando, etc. Mas nada acontecia. E essa é a razão do porquê que muitas pessoas não recebem o Espírito Santo. Aliás, nós vamos falar, Esté e eu estaremos daqui a pouco, às 9h30, ao vivo, pela TV Templo, né? Nós estaremos ao vivo com vocês, conversando sobre esse assunto e falando mais à vontade a respeito desse assunto extremamente importante. Porque eu
era o que muita gente tem sido hoje nas igrejas, inclusive pastores, obreiros, bispos. É isso mesmo. Pessoas que se acostumaram, se adaptaram à religiosidade. Elas não têm o Espírito Santo porque não se entregaram 100%. E com o tempo, essas pessoas vão escapulindo, vão escorregando, vão saindo, vão abandonando o barco. Mas Deus vai colocando outras e vai suprindo. Então, veja, minha amiga e meu caro amigo, eu queria que você soubesse, e você tem que saber disso, para você ser um primogênito, tal e qual foi Jacó, porque Jacó, de forma natural, ele não foi primogênito. Ele foi primogênito porque ele, instruído pela sua mãe, foi lá para mentir para o seu pai para conseguir a bênção da primogenitura. E o seu pai era cego, não enxergava nada, e Deus permitiu aquela cegueira justamente porque Deus havia escolhido Jacó, aquele que não era, mas tornou a ser o primogênito por conta da ação de Deus, por conta da ação do próprio Deus, o Espírito Santo, de fazê-lo cego para consagrar aquele que Deus havia escolhido. E esse será o tema daqui a pouco, às 9h30, nós estaremos falando sobre esse assunto. Mas por que eu não tinha me convertido? Por que eu não havia recebido o Espírito Santo? Porque eu não havia me entregado 100%. Veja que Jacó, ele lutou pelo seu direito de primogenitura, quer dizer, ele lutou pela sua salvação. Porque o direito da primogenitura é o batismo com o Espírito Santo. Quando a pessoa realmente quer o Espírito Santo, quando ela realmente mostra, ela prova para si mesma. Não precisa provar para Deus, porque Deus já sabe quem ela é. Mas quando ela prova para si mesma e para o diabo, para o mundo, para os amigos, então ela prova que quer, ela mergulha a fundo. E foi o que fez Jacó. Ele foi para o tudo ou nada. O que é que eu tenho que fazer? Ele disse para a mãe dele: minha mãe, e se meu pai descobrir que eu não sou Esaú e me amaldiçoar, o que vai ser? Não, se vier essa maldição, venha sobre mim. A mãe assumiu e ele foi com aquela autoridade da mãe para receber o batismo, entre aspas, que é a unção, que é a bênção do seu pai Isaac. Então isso tem que acontecer com você. Você tem que correr atrás, porque se não houver o selo do Espírito Santo, você vai ser mais um religioso entre a maioria dos religiosos. Então, o que nós temos escrito aqui, quando falando sobre Esaú, quando Paulo fala em Hebreus, ele diz assim: ninguém seja fornicador, quer dizer, aquela criatura que vive com um, com o outro, enfim, que vive entregando o seu corpo aos prazeres da carne. Nem profano, quer dizer, nem mundano. Quem é de Deus não é mundano. Quem é espírito é espiritual. E quem não é espírito, quem não é espiritual, é mundano, é carnal. Como foi Esaú, que por uma refeição, olha só, por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Então, muitas pessoas querem receber o Espírito Santo, mas quando fala-se em batismo com o Espírito Santo, venha buscar, venha orar, venha clamar hoje, domingo e tal, muitos preferem o futebol. Então estão vendendo o seu direito de primogenitura por um prazer
passageiro, como um jogo de futebol, assistir uma coisa dessa natureza, um entretenimento qualquer. Então, amiga e amigo, você tem que se avaliar, se pesar, para ver se você realmente está disposta a casar, entregar a sua vida, não casar como os casamentos atuais, mas se comprometer com Deus, se aliar com Deus, fazer uma aliança com Ele, um pacto com Ele. Muitas pessoas que estão me assistindo agora já fizeram pactos até com o diabo, entregaram tudo, mas na hora de chegar, de fazer o pacto com Deus, tem reservas. Foi o que aconteceu comigo. Então eu aceitei Jesus N vezes e não aconteceu nada. Até que um dia aconteceu aquilo que eu mais desejava. E é isso que nós queremos passar para vocês. Sem o batismo com o Espírito Santo não há primogenitura, não há salvação. Não há o nome escrito no livro da vida. E aí, se a pessoa morrer, quem vai buscá-la? A sua alma. Com certeza não são os anjos de Deus. Com certeza. Porque ela rejeitou o direito de primogenitura. Ela rejeitou, ela vendeu, ela trocou o seu corpo pelos prazeres mundanos. E é óbvio que quando morre essa criatura, a alma dela vem ser entregue ao diabo. O próprio diabo já se apresenta para com as pessoas que não eram de Deus. E quem está na beira da morte, que já passou pela beira da morte, sabe disso. Porque já viram até os demônios, os espíritos das trevas se aproximando do seu leito na hora quase que elas estavam naquela situação de quase morte. E elas, graças a Deus, na hora, graças a Deus, elas, Deus tem misericórdia, e Deus as salvou. Mas há pessoas que não têm tempo para dizer, Deus tem misericórdia de mim. Então, amiga e amigo, ninguém seja fornicador, mundano, como foi Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de ser primogênito de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pense na sua vida. Nós vamos começar o jejum de Daniel no próximo mês. E você vai se preparando para fazer um jejum de verdade, para que não venha se tapear e depois, no final das contas, não acontecer nada. Vá com tudo, vá com toda a sua força. Eu já estou, de antemão, avisando para que você venha se preparar para isso. Mas você pode começar o jejum de Daniel até agora, nesse momento, se você quiser. Fica a seu critério. Tá bom? Amanhã estaremos de volta. Que Deus abençoe a todos. E amanhã, domingo, não se esqueça, amanhã é dia do Senhor. Domingo é o dia do Senhor. É dele. Se você não puder ir pela manhã, vai à tarde. Se você não puder à tarde, vai à noite. Mas vá em busca do seu Pai, para que o seu Pai venha lhe abençoar, em nome do Filho dele, Jesus. Amém. Deus abençoe.